so strong enough. Querido, eu vou apresentar com o nome informal, mesmo depois apresenta certo, tá? Nossa, incrível e maravilhoso Juninho! Mais conhecido por vocês como Bozó. Nossa! Estiloso! E aí, rapaziada? Vai, vou ficar de roupa também. O que você achou? Da hora, hein? Toma. Ah, pai. E aí, como vocês estão? Tamo bem. Tô bem. Cê, vivendo. Ah, tranquilo. Tô bem, tô indo, fico na vida. Juninho parece aqueles caras de jornal, ele tem que ficar assim, bom dia. Ó, acabamos de receber aqui a reportagem do nosso querido amigo que tá lá na cena do crime. A pergunta é o porquê que o seu nome é Bozó, né? Nome artístico. Seu nome artístico é Bozó. Seu nome não, né? Porque seu nome a gente acabou de falar que é Juninho. É. Por que seu nome artístico é Bozó e... é isso. Certo. Bozó, bom, meu pai, né, o apelido dele chamava Bozó. A minha infância inteira, mano. Todos os amigos que eu conheci do meu pai chamavam ele de Bozó. Ô Bozó, chega aí, ó o Bozó aí. Então, o apelido dele era Bozó, todo mundo chamava ele assim, porque eu acho que quando ele era na época de escola, assim, ele tinha o cabelo muito longo, mano, e era enrolado, assim, um pouco cacheado. Aí se parecia com um palhaço, os caras chamavam ele de Bozó, tá ligado? Sem contar que o seu pai sempre teve um sorriso muito marcante. Nossa, ele dá uma risada muito, quando ele diz não, nossa, ele dava uma risada. Ele era muito engraçado, né? Então, mano, aí eu falei, como esse ano aí atrás que ele faleceu, no momento que ele faleceu, assim, depois do velório dele, eu já pensei, mano, é esse o nome que eu quero levar. Pô, primeiramente eu queria colocar um nome meu, até que o meu primeiro nome, assim, que eu pensei, assim, de primeiro era Pajota, mano, tipo, Fábio de Fábio e Jota de Júnior, tá ligado? Eu queria juntar o Pá, Jota, aí seria Pajota MC, mas eu, tipo, por um breve momento, assim, eu achava que esse nome ia ser da hora, mas depois eu comecei a pensar aqui, mano, Pajota, quem vai me chamar assim? Quando ler o nome vai ler Paj, tá ligado? Então, não. É verdade. Paj, não. Aí eu. Aí, como eu pensei muito, assim, durante essa quarentena, eu fiquei mais estudando, porque, mano, é o que mais abriu minha cabeça, assim, nessa quarentena foi o que eu queria fazer, mano, depois que isso mudasse, entendeu? Eu tava pensando comigo mesmo, não, eu vou querer investir na música agora, porque eu tratava disso com meu pai também, tá ligado? Ele gostava da ideia, só que ele falou que, mano, você tem que seguir o que você quer, entendeu? Você seguir e você não parar. Aí, pô, é isso que eu tomei pra minha vida. Aí eu coloquei o nome dele como Bozó, que era o que ele chamava, porque ele que me deu essa ideia inicial. De como seguir nessa carreira, entendeu? Foi ele que me fez seguir. Então é Bozó por causa do meu pai mesmo. Meu nome é Matheus, eu tenho 22 anos agora, né? Fiz 22 agora no mês de abril. Eu sou aluno, faço graduação lá na Unicamp, faço universidade Química e Física, né? Uma licenciatura integrada, então abrange as duas áreas. Porém, minha área do conhecimento é a área da física, né? É a área que eu mais me interesso, a área que eu vou buscar ir atrás, é a área que eu estudo e eu admiro pra caramba. Longe de mim diminuir a química, tá? Mas a física é a minha área do conhecimento. Bom, eu tô no meu terceiro ano da graduação, né? E eu comecei a dar aula literalmente mesmo ano passado. Legal. Mas como professor e conhecendo pessoas da graduação que já dão aula, eu tenho esse know-how, essa experiência, esse contato direto com muitas pessoas. Então eu espero que poder contribuir o máximo possível aí para o debate de hoje aí. Com certeza. Qual seria um pior dia para um professor? Essa questão de um pior dia para um professor é muito relativo, né? Porque realmente sim, existe a necessidade de
estudarmos para poder preparar a aula, existe a necessidade de irmos buscar mais a fundo, às vezes dedicar bastante tempo, porque por mais que nós sejamos professores, nós somos humanos e somos pessoas que nem vocês, nós não somos detentores de todo o conhecimento. Então realmente existe essa necessidade de um breve estudo para poder repassar esse conhecimento para vocês. E tanto fazer a prova, fazer a atividade, preparar a aula, ela entra dentro do pacote de ser um professor. Sim, existem pontos muito, muito, muito difíceis, mas você tratar como um dia para um professor algo complicado é muito relativo. Por quê? Porque pode ser complicado para um professor, por exemplo, preparar uma aula, pode ser complicado para o professor, trazendo para essa visão EAD, conseguir se conectar para poder fazer a aula, pode ser complicado para o professor até mesmo entender como é que está funcionando, como é que está sendo o estudo com os alunos. Então, assim, essa questão de ser algo complicado é muito relativo. Trazendo para mim aqui um pouco, para mim, por exemplo, o que é complicado, o que é ser um dia difícil, é quando, por exemplo, eu não consigo entender 100% se os alunos eles estão, digamos que na mesma sintonia. Ou seja, se os alunos não estão conseguindo compreender efetivamente aquilo que eu estou falando. Mas é algo que é necessário ser trabalhado da minha parte, para que eu consiga fazer aquele conhecimento se tornar algo bem acessível. Então, algo realmente complicado no nosso dia a dia, ele varia bastante. E varia bastante também da cabeça do professor saber administrar aquilo, e não demonstrar aquilo para os alunos, e não passar aquilo. Porque o que está sendo complicado para mim não é culpa dos meus alunos, entende? Eu não posso, por exemplo, chegar um dia que esteja extremamente complicado comigo e descontar nos meus alunos, ou seja, por exemplo, sendo rude com eles, sendo grosso, passando quantidades excessivas de atividades, fazendo qualquer tipo de coisa que não condiz, entende? Então, existe muito dessa necessidade do professor ele ter essa cabeça, esse amadurecimento o suficiente para não confundir as coisas e não passar essa insegurança que acaba sendo para os alunos. Então, assim, no seu modo mais geral, se tornando algo muito relativo ao meu ponto, acho que realmente tem que ser trabalhado a cabeça do professor para que os alunos não sintam isso, porque realmente dificuldade, provavelmente sempre vai ter, o professor ele sempre vai encontrar, um professor ele realmente leva o seu trabalho para casa, o professor ele não se limita, por isso sempre quando está dando aula presencialmente, entrou na escola, ele começa a sua atividade, sai da escola não, o professor ele perde noite de sono preparando prova, ele perde noite de sono corrigindo prova, ele perde noite de sono tentando fazer uma aula de uma forma mais interessante, ele perde sono tendo que levantar mais cedo para poder ir trabalhar quando ele trabalha, por exemplo, do outro lado da cidade. Então, assim, é realmente extremamente corrido. E é diversos problemas que a gente encontra no nosso dia a dia em meio a esse caos. Mas vai da gente, como eu comentei com vocês, saber administrar a situação, entende? Então, por mais que a gente tenha diversos problemas, vai muito do nosso psicológico e da forma como nós lidamos com aquilo. Meu nome é Fabiana, sou voluntária da Estação Boldrini. Oi, gente, meu nome é Fernanda, eu tenho 15 anos, então eu ainda não posso ser voluntária diretamente no Boldrini, mas por conta da minha mãe fazer isso há tanto tempo, eu acabei me dedicando a isso também, e eu faço a parte um pouco mais digital, vamos dizer assim. Eu tento sempre estar postando no meu Insta, tento fazer rifas online. Em meio a essa pandemia, eu até comecei a ajudar mais, inclusive. Mas é isso, quando eu fizer 18, pretendo ser voluntária no Boldrini. Estou lá no Boldrini desde março de 2016. Agora a gente está um pouco parado por conta da pandemia, né? É muito arriscado a gente continuar com o voluntariado num grupo de crianças com câncer. Eles são muito sensíveis, têm uma imunidade muito baixa, então por isso a gente está parado. Parado entre aspas. Uma vez por mês, pelo menos eu tento ir lá, levar alguma coisa para eles, porque é um local que vive de doações. Ainda mais na pandemia, não tem muito ajuda. Todo mundo está precisando de ajuda. E quem mais precisa de ajuda, infelizmente, está sendo muito restritiva, está diminuindo muito. Então, fica complicado. Então, eu tento, pelo menos uma vez por mês, ir lá na APAC, né, que é a Associação
de pais de crianças com câncer, que é um local onde as crianças que moram em outros estados ficam na casa. O pai ou a mãe ou um parente, uma pessoa responsável, fica na casa junto com o paciente, porque tem criança de Tocantins, Roraima, tem criança do Paraguai, de até outros países, da Argentina, que não tem como fazer o tratamento, porque estão longe. Então, aí eles ficam nessa casa, né, nessa associação de pais de criança com câncer, e tem tudo gratuito também. Então, assim, moradia, alimentação, e tudo isso por conta do voluntariado, né? A gente recebe muita ajuda em relação a isso. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite de vocês. Eu me sinto muito feliz, honrada também, gostei muito. E, bom, para quem não me conhece, meu nome é Sofia, tenho 15 anos e eu sou ex-atleta da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica. Quando que você começou a fazer a ginástica? Bom, desde bem pequenininha eu tinha uma facilidade de desenvolvimento físico, assim, muito grande. Com apenas 11 meses eu já andava. Eu sempre fui uma criança com muita energia, muita força. Eu lembro que com 5 anos eu sentei na frente da TV e eu assisti a Daiane dos Santos se apresentando. E eu, admirada, assim, falei, vó, eu quero ser igual ela. Um dia eu vou estar lá, junto com ela, nas Olimpíadas, enfim. E a partir daí surgiu um sonho. A minha irmã mais velha, ela me ensinou a dar estrelinha, a fazer espacate e esses movimentos da ginástica, né? Uhum. Sendo assim, toda vez que minha mãe ela me chamava, eu ia dando estrelinha. Então, minha mãe chegava, Sofia, vai lá, pega uma caneta pra mim. Eu ia, pegava a caneta, voltava dando estrelinha. Então, a minha mãe ficou assim, encantada, maravilhada, falou assim, Sofia tem um talento. Ela tem que colocar ela na ginástica artística. Aí ela me colocou na artística, primeiramente, lá no ginásio Taquará, onde eu fiquei, assim, por pouco tempo. Aí, um dia, a treinadora, ela chegou para minha mãe e falou que eu tenho talento, potencial, e que se eu continuasse no Taquaral, eu não evoluiria, porque lá não é um local para alto rendimento. Uhum. Então, ela me recomendou para uma peneira no Clube Regatas de Campinas. Só que eu não sabia que o teste, ele era para ginástica rítmica, não artística, que era o que eu estava fazendo. Cheguei lá no clube, eu fiz o teste e falaram que dentro de uma semana eles ligariam para dar uma resposta. Uhum. Aí tá. Um belo dia, meu pai, minhas irmãs e eu, nós fomos buscar a minha mãe no Sesc, lá do centro. E chegando lá, o meu pai perguntou se eu lembrava sobre a peneira que eu tinha feito. Eu respondi que sim. Com um olhar de suspense, assim, ele olhou para mim e falou que já tinha recebido a resposta. Aí eu, ansiosa, falei, então fala logo. Aí ele olhou triste, assim, para baixo. Eu falei, nossa, não passei, né? Aí ele falou, você passou. Eu quase caí no jogo dele. Nesse momento, assim, eu fiquei muito, muito, muito feliz com a notícia. Aí nós estávamos no carro, esperando a minha mãe chegar. Quando ela chegou, nós demos a notícia para ela e ela também ficou assim, radiante. Assim, sendo assim, eu começaria na próxima semana os treinamentos, apenas uma vez na semana, na categoria de base. E quantos anos você tinha? E aí, a partir daí, começou os campeonatos. Quantos anos você tinha quando aconteceu? 5, 6. Uau! Com 5, 6 anos eu acho que eu nem nova direito, cara. Nem lembro o que eu tava fazendo em 5, 6 anos. Qual é a diferença? Uma dos Improváveis, galerinha que eu gosto demais, galerinha que eu acompanho e sigo nas redes sociais. Parabéns pelo projeto de vocês, assim, antes de tudo é um projeto muito legal. Obrigado. De vocês estarem fazendo isso, eu fico muito feliz de ver esse projeto de vocês. Obrigado. Eu sou o irmão Marcelo, sou salesiano de Dom Bosco, há exatamente 18 anos estou na congregação, dos salesianos. Sou natural de Pindamonhangaba, ali do Vale do Paraíba, próximo a Aparecida, um pouco antes de Aparecida. Tenho 42 anos e sou o filho mais velho de 4 irmãos.
Esse é o Marcelo, ou aqueles que conhecem o irmão Marcelo, ou aqueles que me chamam de Marcelinho. Qual é a diferença entre padre e irmão? Então, entre o religioso salesiano, o religioso padre e o religioso irmão, a diferença é o exercício do ministério. O que é o ministério? É o rezar missa, atender confissão, atender sacramentos. Isso é o papel do salesiano padre. Né? E o salesiano irmão, ele trabalha na parte de animação do carisma, dentro da escola, dentro da faculdade, dentro da obra social. Também em alguns ambientes, dentro da área da catequese, numa paróquia. Né? Mas a diferença mais clara entre o salesiano padre e o salesiano irmão são que o irmão não exerce ministério. Ele, por exemplo, não reza a missa, não atende confissões. Né? Então, esse é aquilo que é próprio da missão, da vocação do padre. Né? Que é ser padre, que é aquela. E o salesiano irmão não. Ele tem uma abertura, uma gama de diversidade de trabalho, do campo de trabalho, do campo da animação vocacional, do campo da animação profissional, da animação da vida salesiana grande, para poder exercitar, executar o projeto de vida dele como religioso. Mas lembrando que os dois são religiosos iguais, dentro da congregação. Os dois religiosos, salesiano padre e salesiano irmão, dividem a mesma vocação, que a gente fala da complementariedade salesiana. Dividem a mesma vocação, que é a vocação de ser religioso salesiano, da forma de Dom Bosco. Eu sempre gostei de cantar desde que eu era bem pequena, né? O meu pai sempre cantou muito em casa, ele cantava, tocava violão, me chamava para cantar. Com 2 anos foi minha primeira apresentação em público. Foi 2? Não, foi 3. Não, foi 2. Foi 2, gente, foi 2. Foi 2 anos e foi na igreja. Ia ter uma atividade para as crianças que eram mais velhas e eu queria muito, muito, muito cantar. E aí a moça que era lá a presidente da primária, da presidente das crianças, ela me deixou cantar. Eu nem tinha tamanho ali pro palco, né, pro púlpito da igreja, mas eu cantei, foi minha primeira apresentação, né. E aí quando eu fiz 8 anos, os meus pais, eles decidiram me dar um piano, me colocar numa aula de piano. E desde aí eu comecei a compor. E era muito engraçado, porque a professora sempre perguntava, né? Natália, você treinou o que eu te passei? Eu falava, não, professora, mas peraí, eu fiz uma música nova. Então era muito engraçado, sabe? E aí eu sempre mostrava as minhas composições, né? Nisso, eles me colocaram numa aula de canto também, né? Eu participei de uma competição de canto antes, e aí eu não fui muito bem. Porque eu não tinha conhecimento, eu era nova, eu tinha acho que 11 anos, e eu nunca tinha tido nenhuma experiência. Aí os meus pais decidiram, não, a gente vai botar a Natália numa aula de canto. E aí eu comecei a aula de canto, e eu continuava compondo, né? Então com 15 anos os meus pais fizeram um EP com algumas músicas que eu tinha, músicas até que eu tinha feito com 8 anos, 11 anos, né? Algumas com 14 também. E foi o meu primeiro EP, que se chama Nessa Estrada. Eu pude participar do Roadstack Song Contest, que foi um concurso mundial, né? Tinham pessoas dos Estados Unidos, tinham pessoas da Inglaterra que estavam competindo, e a minha música, ela foi escolhida. Primeiro eles selecionaram os 12 melhores, né? Que aí foi uma seleção que não teve votação, e foi muito bacana. Não, verdade, teve votação, esqueci. Teve votação sim, gente, tá? Teve votação, mas teve também o júri. E aí foi muito bacana, porque eu fiquei entre os 12, eu era a única pessoa brasileira e que falava a língua portuguesa. Representar tudo. O resto, todas as músicas eram em inglês. E era um povo bom, cara, o pessoal tinha recurso. Quando eu gravei pra esse concurso, eu gravei, tipo, o meu microfone do celular. Eu no meu piano que tava desafinado, ainda apareceu o barulho da página virando. Então, tipo, o pessoal tinha recurso, tinha estúdio, gravou em estúdio, produziu a música. Eu tava lá tocando só com o meu pianinho. E aí, depois disso, eu fiquei entre os 12 e aí foi a final. E foi muito bacana. No dia da final foi muito engraçado, porque aconteceu de tudo. Eu tinha acabado de mudar de casa, tava sem internet, fui pra casa da minha avó.
acabou a luz lá, choveu. Nossa, gente, aconteceu o mundo. Né? Mas eu ganhei o concurso pelo júri popular, foram mais de 250 mil pessoas participando do evento, e pessoas que eram de vários países do mundo, mais de 11 países, e a minha música foi a música mais votada. Então esse foi um marco muito especial na minha carreira, principalmente porque